Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo Leonardo Andrade Leitão, sou da cidade de Manaus, Amazonas. Vou contar minha experiência no mundo espiritual. Eu não me lembro o ano que aconteceu, mas eu tinha em torno de 19 a 20 anos na época. Eu congregava na Igreja Assembleia de Deus, sempre buscava a Deus com perseverança, participava muito de vigílias nas madrugadas e fazia também evangelização nos bairros. Foi passando o tempo, o espírito da tentação usou muitas mulheres para me seduzir e fazer eu cair em tentação. Comecei a andar com amizades que bebia muito e saía com mulheres, caí no pecado. Assim me desviei da presença de Deus. Certo dia, perto de minha casa, tinha um grupo de conhecidos jogando baralho, bebendo cachaça e fumando cigarro. Resolvi curtir com eles também, só que eu não sabia beber as bebidas alcoólicas. Nesse dia, foi minha primeira vez colocando as cachaças muito forte em minha boca. Comecei a beber igual água, e andando de bike elétrica nas ruas, já com aquela adrenalina lá em cima. Foi quando um dos conhecidos me parou e falou: "Mano, bebe devagar. Essa bebida bebemos dando só um golinho." E eu nem liguei para isso. Comecei a beber igual a um doido, e comendo tira-gosto e sopa. Foi passando o tempo, comecei já a ficar tonto e resolvi ir embora para minha casa. Era umas 20 horas da noite naquele dia. Entrei em casa, guardei a bike elétrica e fui para o quarto. Quando entrei para o quarto, comecei a passar mal com muitas náuseas e comecei a vomitar muito nessa noite. Eu morava com minha avó e avô. Essa noite a minha avó, que me viu vomitando, resolveu me ajudar com um balde para eu vomitar dentro. Irmãos, quando eu fechei os olhos e abri, eu já estava em outra dimensão muito escuro dentro de um túnel. Esse túnel ia até as profundezas da escuridão, um túnel sem fim. Quando olhei para a frente, comecei a ver milhares de almas caindo no fim do túnel. Irmãos, era um formigueiro de almas caindo sem parar no fim daquele túnel. E eu percebi que eu estava flutuando naquele túnel sombrio e escuro, e as almas caindo. As almas eram muito brancas, e todos nus caindo sem parar. Irmãos, entrei em desespero total, comecei a gritar por socorro desesperado, e gritando pela minha avó. Foi o pior desespero da minha vida, era muito sombrio. Na minha direção naquele túnel, tinha uma luz bem minúscula e resplandecente. Resolvi com toda a força alcançar aquela luz, com os meus braços esticados e flutuando no meio das almas caindo para as profundezas do túnel. Quanto mais eu fazia força para frente, eu chegava mais perto da luz. Quando cheguei perto, eu vi que era uma janela bem brilhante, e as almas saíam dessa janela para as profundezas daquele túnel tenebroso, e todos gritando e chorando com maior desespero. Irmãos, quando eu alcancei a janela, eu entrei dentro daquela luz forte, e acordei no meu quarto de volta chorando igual a um bebê, e desesperado olhando para as paredes sem parar, tentando entender o que aconteceu, e com medo de fechar os olhos e voltar para aquele lugar. Irmãos, o mundo espiritual é muito real. A cor preta daquele lugar é 1000 vezes mais real que o mundo terreno. É um preto sem explicação, mas muito tenebroso de dar um medo terrível. Foi o pior desespero de minha vida, que fiquei muito cansado de tanto chorar, e ficar em desespero naquele lugar. Irmãos, o mundo espiritual é real. Não brinquem com as coisas de Deus, busque a Deus de verdade. O que eu presenciei foi só o básico do abismo. Imagina o inferno e os demônios em sua frente. Vamos vigiar e orar, e meditar mais nas escrituras sagradas, porque Deus se agrada e fica mais feliz. Irmãos, agradeço essa oportunidade de contar a minha experiência. Que Deus abençoe suas vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem firmes na presença de Deus. Amém.